Fala, seu bando de curioso! Bom, você viu o título e você viu a thumb. Assim como você, muita gente anda procurando por esse assunto, mas sem se ligar nos riscos que isso implica. Nesse vídeo eu quero te explicar de forma técnica como que funciona a ativação permanente para o Windows e também para o Office, para que com esse conhecimento você próprio decida se vale o risco ou não. Então, fique esperto e se liga no grito do amor. Vambora separar as coisas para não embolar o meio de campo. A ativação do Windows via licenciamento digital funciona assim. Quando um PC é ativado legitimamente, o Windows gera um hash, que é uma impressão digital matemática. E esse hash combina componentes principais de hardware, como placa-mãe, processador, memória, etc. Esse hash é enviado para os servidores da Microsoft, que retornam um ticket digital assinado criptograficamente. O sistema operacional armazena esse ticket localmente no seu PC, tá? E assim, a sua máquina passa a ser considerada uma máquina com ativação permanente para esse perfil de hardware. Já o mecanismo de ativação do Microsoft Office funciona um pouquinho diferente. O Microsoft Office moderno usa o mecanismo Click to Run. As licenças oficiais dependem de contas da Microsoft, no caso é o vínculo de assinatura, ou do próprio protocolo corporativo KMS, que é o Key Management Service, onde o software se conecta periodicamente a um servidor autorizado, geralmente dentro de uma rede corporativa, para poder renovar uma licença temporária de 180 dias. E isso fica acontecendo consecutivamente, até que um dia você próprio cancele a sua assinatura do teu Office. Até aqui tá suave, então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você quiser dar uma força, dá uma olhada no QR Code aqui do lado. É o meu LivePix. Isso ajuda o canal e também me motiva a continuar trazendo tutoriais insanos para você. Como você deve ter percebido, ambos os sistemas de validação que a Microsoft utiliza tanto para o Windows quanto para o Office são bem complexos. Então, como diabos alguém conseguiu a proeza? Lembra que eu comentei sobre o lance dos hashes e do ticket para ativação do Windows? Então, o que desenvolveram não hackeia os servidores da Microsoft. Em vez disso, ele manipula o ambiente local da sua instalação do Windows para injetar um ticket digital que foi gerado ou modificado de forma a convencer os subsistemas de licenciamento do Windows de que o seu hardware possui uma licença legítima pré-existente. Basicamente, como se fosse uma licença de uma atualização das versões anteriores do Windows, no caso Windows 7 ou Windows 8. Mas e quanto ao Office? Até porque ele tem recursos online e tal. Bom, aqui entra um método chamado URUK. Diferente de emuladores KMS tradicionais que precisam simular um servidor de rede local rodando em segundo plano, o URUK utiliza uma técnica clássica de engenharia reversa chamada API Hooking, ou interceptação de chamadas de API. Ele modifica ou intercepta as DLLs de validação de licença do Office que estão acontecendo na própria memória RAM durante a execução. Quando o Office pergunta ao sistema se ele é genuíno, o código injetado intercepta a resposta e forçosamente retorna um status de licença permanente e válida, enganando a suíte de forma estritamente local. Por isso, você perde quaisquer possibilidades de utilizar recursos colaborativos online que costumam vir associados a uma assinatura Microsoft 365 ou assinaturas similares. Do ponto de vista técnico, ambas as situações parecem ser incrivelmente simples, porém muito bem elaboradas. Só que embora você vai acabar esbarrando com matérias, artigos e até vídeos aqui no YouTube dizendo que esse tipo de ferramenta é de código livre, logo é confiável, eu acho que você deveria ter o pé atrás. Ao analisar o código-fonte com calma, e aqui eu não vou exibir o código-fonte original para evitar qualquer tipo de problema na plataforma, mas o conceito é o mesmo. Se você quiser, você pode ir além. Você pode ir lá no GitHub do projeto, verificar o código-fonte e pesquisar pelo termo DLL. Você vai ver do que eu estou falando. Se prestarmos bastante atenção, iremos notar uma coisa no mínimo curiosa. Dentre uma cacetada de comandos, você vai esbarrar com um comando que faz o download de um arquivo DLL. Esse, como explicamos antes, é o próprio arquivo modificado que permite o truque dar certo. Mas aqui vai entrar um questionamento. O código-fonte do projeto, como eu mencionei antes, ele é livre, ele é código livre. Você pode inspecionar, analisar, fazer o que você quiser, até modificar. Porém, o código-fonte do tal arquivo DLL não é livre. Ele é fechado, inclusive criptografado. Aí vem a questão. O que diabos essa DLL está fazendo no seu PC? Fico alerta.
E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima!